Bom, o que, que a gente vai ver aqui? Eu mandei essa lista de 9 moedas para vocês, essas que tem as bandeirinhas amarelas, e todas elas eu olhei no diário. Tá? Anotei os valores ali iniciais. Aqui da Magic eu tirei para a gente poder usar agora na live. Depois a gente coloca de novo. E para deixar claro que o que a gente vai fazer agora é análise para médio e longo prazo. O que a gente vai ver aqui, tá, é a maneira correta de fazer uma análise para médio e longo prazo. Então, a gente não vai fazer por um prazo tão longo. Eu coloquei 2 dias, acho que vocês estão vendo ali, coloquei 2 dias, né, nos meus time frames, 3 dias, tem 10 minutos. Mas a gente vai olhar do diário para baixo, tá? Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui se aplica também para os time frames maiores, 2 dias, 3 dias, semanal. A propósito, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu não sei se vocês sabem fazer, se não sabem, eu vou mostrar. Tá? Também não sei se dá para fazer no TradingView gratuito, mas no TradingView pago dá. Então, tu pode adicionar vários time frames diferentes ali, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, quanto tu quiser. Então dá para adicionar, dá para fazer umas análises mais apuradas. Mas a gente vai trabalhar do diário para baixo, tá? Porque eu quero mostrar uma coisa importante para vocês, inclusive um indicador que eu não sei se vocês conhecem ou não, mas a gente vai colocar ele aqui e vamos entender para que ele serve. Tá? Então, a gente está aqui com a Magic, deixa eu passar lá para ela, tá? E nós temos o que aqui? A gente tem a resistência, aqui em cima, tá? No caso aqui desse indicador, a gente é o Fluid Trades aquele. A gente chama de supply, mas é a resistência, tá? Dá para chamar de key level também. E aqui embaixo, mesma coisa, só que aqui é suporte ou demanda, demand, tá? E ambos, eles são pontos de interesse, tá? Então a gente vê POI aqui embaixo e a gente vai achar também lá em cima, só que a gente vai ter que caminhar pra caramba, mas aqui também é outro ponto de interesse. O que é o ponto de interesse aqui? É toda essa faixa, tá? Não é só onde está escrito aqui, POI. Começa nesse ponto. Mas toda essa faixa aqui, todo esse canal, toda essa resistência é o ponto de interesse. É aqui que o preço vai trabalhar. Da mesma forma aqui embaixo. Já se formou outro, tinha um mais para baixo, mas o preço superou. E quando desceu, ele fez esse trabalho aqui nessa região. Tá? Ele veio até embaixo, subiu, veio até embaixo de novo. 3 vezes ele tocou aqui. E quando tocou a 4ª vez, se formou um novo ponto de interesse, que aí, no caso, é o que a gente pode chamar de key level, ou, nesse caso aqui também, um suporte. Beleza, o que me interessa enxergar dentro desse intervalo aqui, ó, daqui de baixo até lá em cima? Eu preciso entender, eu preciso ver onde que o preço vai trabalhar, digamos assim. Tá? Quais são os pontos, e a gente vai ir diminuindo os time frames e vocês vão conseguir entender muito bem a que eu estou me referindo. Tá? Mas a nossa zona de trabalho, ela é essa aqui. Tá? É tudo isso aqui. Ó. Esse aqui é o nosso trade. Nosso trade pode começar aqui em cima e terminar aqui embaixo, mesmo que eventualmente ele faça isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Pode fazer isso aqui, ele vai acabar batendo lá em cima. Invariavelmente isso vai acontecer.
ele testou aqui em cima, se não romper, ele vai fazer a mesma coisa que fez ali e vai acabar batendo lá embaixo. Então é aqui que a gente começa a ganhar confiança para fazer essas operações mais longas. Que é tipo assim, ó, deixa eu mostrar para vocês que a partir do momento inicial aqui, da primeira vela que formou o ponto de interesse até a última lá em cima, são 31 dias. Pô, e deu 131%. Entendeu? Demorou para chegar lá, mas chegou. Sempre chega. Sempre vai chegar. Então, o que eu quero dizer com isso? No momento que tu conseguir pegar uma entrada dessas aqui, uma entrada como essa aqui, ó, claro que aí tu vai estar olhando outros indicadores, vai olhar, percebam que eu deixei o Smart Money Hunter de fora, eu deixei só, nem o RSI eu deixei aqui, tá? Deixei, por enquanto, só esse Fluid Trades aqui que vai nos mostrar os pontos de interesse, os Key Levels, ou suporte e resistência, chama como quiser. São os pontos mais distantes da onde o preço retestou a última vez e da onde ele chegou. Tá? Então, a conclusão a que a gente precisa chegar, nossa região de interesse é essa que fica entre um suporte e a resistência. Beleza, mas e se acontecer de eu fazer uma entrada aqui embaixo e eu perceber que aconteceu esse movimento aqui, ó? Caraca, começou a corrigir. Já era. Lá se vai o meu lucro. Aí o preço vai lá para cima de novo. Opa, agora vai. Pô, e o preço vem aqui embaixo outra vez e mais um pouco para baixo ainda. O que normalmente teria acontecido com a maioria, a esmagadora maioria, nesse momento aqui? Eu teria saído, tudo bem. Eu vou explicar para vocês por que vocês não deveriam ter saído. Por que a gente não tem que sair. O que acontece? Deixa eu tirar esse negócio daqui e vamos fazer a seguinte medição. Digamos que a gente acertou no olho do mosquito, tá? Vamos fingir que a gente é um super-herói aqui. Peguei daqui e até esse topo aqui, eu estou fazendo 80%. Vou arredondar. Pô, aí, de repente, eu vejo um lucro que está em 80%, estou considerando o 10x, tá? Aliás, 800%. 800%. Aqui em cima daria 800%. Certo? Considerando que eu estou operando com 10x de alavancagem. Aí eu estou vendo o meu lucro em 800% e daqui a pouco ele cai para 350 e daqui a pouco ele cai para 148. Pô, eu saí de 800 e fui bater lá no 148. Triste, né? Só que se eu não tivesse saído, eu até poderia, de repente, ter feito uma operaçãozinha de short aqui, sem fechar a minha operação principal. Podia ter feito um short, daria, deixa eu ver o que aqui. A nossa finalidade aqui não é essa operação aqui. Tá? Daria 350%, tu poderia pegar ali uns 300 na queda, daria para pegar, mas não é o nosso objetivo aqui. Tá? O nosso objetivo é entender que a gente pode sim fazer essa operação aqui, 1.480%, sem precisar sair correndo na primeira correção que a gente vê. É uma correção forte? É. Saiu de 800 e caiu lá para 100 e poucos por cento. Mas o erro é sair da operação. E o que a gente tem que entender? Que quando a gente está trabalhando numa região dessas aqui, não tem jeito, galera. Isso vai acabar batendo no suporte e na resistência. Por mais que ele faça isso aqui, ele pode fazer isso aqui, pode andar de lado, fazer umas correções, mas ele vai acabar batendo lá.
E aí fica aquela dúvida, cara, mas e como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que vai fazer essa correção, mas que vai lá em cima? Porque o mercado funciona assim. É por isso que existem essas regiões aqui. Tá? Isso é como o nosso colega lá, o Hunter, chama de key level. Tá? É um ponto chave, tá? um ponto onde o preço necessariamente vai trabalhar. Por quê? Porque a liquidez está aqui em cima. Ops. A liquidez está aqui em cima. A maior parte da liquidez está aqui em cima. E também está aqui embaixo. Então é por isso que a gente sabe que com certeza o preço vai chegar nos dois pontos. Vai chegar em cima e vai chegar embaixo. Quando? Daqui a meia hora? Não, cara. Porra, aqui levou 31 dias. Né? Aqui levou 31 dias. Entendeu? Demora. A gente está olhando um time frame diário. Pode estar olhando 3 dias, 2 dias, semanal, que eu sei que é o que o Jota gosta de fazer, e não está errado, está certíssimo. Então, o que a gente precisa ter em mente é isso. Se as zonas de liquidez, ou o suporte à resistência, ou as duas key levels principais estão uma lá em cima e outra lá embaixo, o preço vai bater, ele vai chegar. Pode acontecer de romper aqui e o preço continuar subindo? Pode, só que aí ele vai formar outro ponto de interesse lá em cima e vida que segue. Vai acabar acontecendo de novo, tá? Isso aqui, ó, vai acabar acontecendo isso aqui. E aí, pelo menos uma vez, ele vai bater embaixo de novo, porque o Smart Money não vai deixar essa liquidez aqui. Eles vêm buscar. E aqui, mais ainda, porque pode ver, a espessura dessa zona, dessa faixa de preço aqui, ela é maior, ela é mais larga, tem mais liquidez aqui do que embaixo. Então, a tendência é certamente o preço vir até aqui, e como o preço está subindo, é muito provável que apareça mais liquidez aqui embaixo. Então, o Smart Money vai voltar, ele vai descer de novo para buscar o que tem aqui embaixo. Aí a gente entra no que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu estou aqui em um time frame diário com uma zona, né, de preço para ser trabalhada até buscar liquidez em cima e até buscar liquidez embaixo. Só que o que eu preciso entender aqui? Ó, vamos ver aqui o milagre acontecendo. O preço bateu aqui e voltou, certo? Bateu aqui, ó. Vamos deixar marcado. O preço bateu aqui, nessa linha branca. Vamos botar ela branca aqui, opa. Tá? Bateu nessa linha branca e voltou. O preço bateu aqui, mais ou menos, tá? Mais ou menos aqui, e deu uma trabalhada. Ah, ele andou um tempo aqui, ó, por volta dessa região aqui, dessa linha branca. Depois, o preço veio até aqui embaixo e também deu uma trabalhada aqui embaixo. Então, vocês perceberam que eu coloquei 3 linhas brancas aqui dentro de um time frame de 24 horas, de um dia. Agora, a gente vai voltar lá no 12 horas. E eu vou colocar um indicador aqui, que eu vou mostrar para vocês depois. Onde é que acha ele? É o Support Resistance Dynamic. Tá? Quando tu aciona esse indicador, ele vai, voltando lá para o diário, ele vai te mostrar as zonas em que o preço vai trabalhar.
Esse aqui ficou perto, ó, tá? Eu botei por conta, mas foi mais para cima. Então, tá aqui, ó, viu? Eu botei a linha branca aqui, depois que eu coloquei o indicador, tá aqui. Vamos ver essas duas linhas brancas de baixo? Vamos tirar elas daqui. Essa aqui não tem, tá? Mas olha o que eu estou falando. Aqui a gente está no diário. Vamos ver essa aqui? Também não tem, tá? No diário, então nós temos uma zona de preço, que pode ser um suporte ou uma resistência, que pode interferir, aqui pode interferir na nossa operação, por isso que o preço bateu aqui e deu uma corrigida. Então, aqui foi uma resistência, o preço bateu, voltou e ficou trabalhando aqui, mas, cara, como assim? Aqui não tem essas linhas azuis pontilhadas, o que aconteceu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essas linhas brancas no lugar e a gente vai lá no 12 horas. Certo? Aqui no 12 horas, eu já vou ver diferença. Ó. Ainda não tem, tá? Só que surgiu mais uma zona, e mais outra, e mais outra. Nossa, que confuso isso. Muito confuso. Não é confuso não, galera. Vocês já vão entender. Vamos diminuir o tempo gráfico. Vamos lá para 4 horas. 8 horas, dificilmente alguém trabalha. Vamos para 4 horas. Aí, no 4 horas, a gente já começa a ter mais confluência. Ó. Essa linha está aqui, essa linha está aqui, essa está aqui e essa está aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó, no preço. Ele veio daqui de baixo, aqui não deve ter nada, não tem. Beleza, então vamos tirar ela daqui por enquanto. Então, o preço veio, percebam que passou, essa vela verde aqui, ela passou da linha, tá? Da linha pontilhada ali, ó, ela passou, veio retestar essa linha pontilhada aqui de baixo, vou tirar também aqui as duas, vou tirar essas linhas brancas aqui. Aí, então ela veio, ela passou, bateu nessa pontilhada de cima, veio testar essa de baixo e começou a subir de novo. Isso aqui, essa linha aqui, que eu vou botar de novo uma linha branca em cima, essa aqui, ela foi resistência aqui junto com essa. Depois, nós tivemos uma que foi suporte embaixo. Como essa aqui já tinha sido trabalhada, essa que eu estou mexendo, não tem mais liquidez aqui. Quer dizer, não tinha, né? Na hora que o preço passou, não tinha mais. E o preço foi embora. Foi embora, tá? Ele foi achar um topo que a gente viu aqui, ó, como zona de resistência no diário. No diário ele achou esse ponto aqui, ó, tá? Onde é que eu quero chegar com isso aí? Quando tu faz uma análise no diário, tu não deve jamais olhar só para cá e para cá. Tem todo um caminho que esse preço vai percorrer, que muito provavelmente vai haver zonas de suporte e resistência menores que essas duas aqui, mas vai haver, e tu precisa entender que essas zonas aqui, esse tracejado azul, isso aqui é liquidez. Então, isso aqui vai fazer com que o preço trabalhe. Pode ser que ele trave aqui, pegue essa liquidez aqui, e enquanto o preço veio subindo, isso é meio doido, tá? Mas, ó, enquanto o preço veio subindo aqui, ele veio até aqui, com certeza se formou liquidez para baixo. E está aqui, ó, a prova concreta está aqui. Se formou liquidez para baixo. Por quê?
O preço subiu, as sardinhas começaram a meter long aqui e deixaram liquidez para trás. Enquanto o preço estava subindo, vamos apagar de novo esse trem. Enquanto o preço estava subindo aqui, e veio até esse ponto aqui, se gerou liquidez para baixo. Toda vez que uma sardinha entra com 70x, 50x, 100x, sei lá, entra alavancado que nem um débil mental, ela vai deixar liquidez logo abaixo do preço, cara. Vocês sabem que se eu alavancar 10x, tá? Vamos tomar um exemplo aqui. Digamos que eu entrei aqui, tá? Eu entrei com 10x. Quero ir lá para cima. Quero morrer lá em cima. Tirar. Tá? Eu quero que o preço vá até a casa do caramba lá. Beleza. Só que quando eu entrei aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui minha entrada, entrei com 10x, a minha liquidação ficou mais ou menos aqui. Certo? Dá 80%, 85%, bateu negativo. Se eu tiver isolado aqui, eu vou ser liquidado aqui. Então, a minha liquidação, agora com uma linha vermelha, que é de perda, a minha liquidação ficou aqui. Só que se o retardado, se o débil mental da sardinha entrou com 100x, a liquidação dele vai ficar aqui, ó. Aqui, mais ou menos. Tá vendo? Olha a diferença. A minha liquidação, que entrei com 10x, ficou aqui. A sardinha estúpida, que entrou com 100x, é liquidada aqui. Olha a diferença. Perceberam? A liquidação da alavancagem alta, ela fica muito próxima da entrada. Então, quando o Smart Money chega aqui em cima e captura essa liquidez que já está aqui em cima, eles vão olhar aqui para baixo. Logo ali embaixo tem mais um baldão de liquidez, vou buscar. E aí eles fazem o quê? Eles jogam o preço para baixo.